Olá a todos. A ideia da aula de hoje é mostrarmos um pouco que o contador também ele pode ser trabalhado, né? Além de ser um contador, né, como nós aprendemos, de 0 a 9, módulo 10, módulo 16, entre outros módulos, ele também tem uma função que a gente chama de divisor de frequência. Antes de começarmos a falar um pouco do divisor de frequência, vamos entender alguns conceitos que a gente chama de Dutt Cycle, ou seja, o que está escrito aqui ao lado em amarelo. Dutt Cycle, ele é o tempo não de vida, mas o tempo, o ciclo de trabalho do bit ou do clock. Vamos supor que eu tenha o clock aqui de cima, cujo esse clock ele possui um segundo de borda na parte de nível baixo e nível alto, ou seja, 500 milissegundos com nível baixo e depois mais 500 milissegundos com nível alto. O que acontece? Para calcular a frequência, né, de um clock, o que a gente tem? A gente tem que a frequência ela é igual a 1 sobre o período. Sendo 1 sobre o período, e esse período sendo 1 segundo, a gente tem um clock de 1 Hz. Qual que é a diferença, por exemplo, desse clock para o clock de baixo? O clock de baixo ele também possui o mesmo período, 1 segundo. E, consequentemente, possui a mesma frequência, 1 Hz. Só que qual seria a diferença do clock de cima para o clock de baixo? Seria exatamente o tempo de trabalho, ou seja, o Dutt Cycle. No nosso primeiro caso, se vocês podem observar, nós temos 500 milissegundos de nível lógico baixo, 500 milissegundos de nível lógico alto. Ou seja, 50% para cada lado. Então, o período que ele fica em nível lógico alto é o que nós chamamos de Dutt Cycle, e ele, no caso nosso, no primeiro exemplo, ele é 50%. No segundo caso, no caso abaixo, apesar dele ter a mesma frequência, o que altera um ou outro é exatamente o período que ele fica em nível alto, que é 66% do tempo, né? Ou seja, a gente tem um Dutt Cycle de 66%. A gente vai ver casos que a frequência em alguns pontos do contador que eles vão obter a mesma frequência. No entanto, o Dutt Cycle ele é diferente, né? Então, falando um pouco do nosso contador, né, de 0 a 9, que nós aprendemos anteriormente, nós tínhamos o QA, QB e QC, né, que são as nossas saídas. E se vocês observarem aqui dentro da forma de onda, nós temos um pulso de clock, que ele é gerado, né? Então vamos lembrar como é conceitualmente o desenho, né, do clock. Então a gente tem um clock, o contador, que ele no nosso caso aqui ele é borda de descida, e aí nós temos as 4 saídas, QA, QB, QC, QD. Se nós tivéssemos 7490, né, nós teríamos o segundo clock, que daí ele é interligado entre o clock A, a saída QA do primeiro, ligado ao clock B do segundo, e assim sucessivamente, como nós fizemos nas aulas anteriores. Nesse nosso caso, a gente tem os clocks A, B, C e D, né, onde aí eu tenho a minha contagem. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, que é o meu número 2, 0, 0, 1, 1, que é o número 3, até chegar ao 10. A partir daí, né, que é o 1, 0, 0, 1, a partir daí ele zera o contador, né, mostrando aqui o número 0. Então, se nós observarmos, o que está acontecendo? Quando eu gero um clock de 1 segundo, quanto tempo é gerado na saída QA
para se gerar um clock, né? Ou seja, quantos pulsos de clock eu preciso para gerar aí uma frequência. Se nós observarmos, eu tenho, se você observar em QA, eu tenho uma frequência, ó. Eu tenho 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ou seja, a hora que chegar aqui na contagem 0, ele volta a ser 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então ele gera aqui, ele está gerando um pulso de clock, se vocês olharem também. Só que o pulso de clock em QA, ele é diferente do clock original. Ou seja, quantos segundos eu preciso, precisa ser gerado para criar um pulso de clock em QA. No pulso de clock original, nós temos 1 segundo para cada clock. Como vocês podem ver aqui, ó, tem 1 segundo para cada clock. Um aqui, mais 1 segundo, mais 1 segundo aqui. Ou seja, eu gero 1 segundo para cada clock. Além disso, se eu olhar em QA, eu preciso, para se gerar um clock, eu preciso de ter o quê? 2 segundos. Então, ou seja, 1 segundo mais 1 segundo do segundo clock. Então, eu tenho 2 segundos. Então, o meu clock em QA, ele dura, né, o pulso do clock ele dura 2 segundos para cada um dos lados. E em QD? Em QD, o pulso de clock ele dura quanto? Ele dura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. Então, ou seja, no meu QA, ele dura 2 segundos para gerar um clock. No QD, ele gera um clock em 10 segundos. Aí pode ver a pergunta, professor, mas ele está desproporcional. Né? Ou seja, eu tenho mais zeros do que uns no clock. Aí a gente volta naquele mesmo conceito do Duty Cycle. No primeiro caso, que é o QA, o Duty Cycle ele foi de 50%. Ou seja, 1 segundo em nível lógico baixo, 1 segundo em nível lógico alto. Nesse QD, o que a gente tem? A gente tem um Duty Cycle do quê? De 20 segundos, ou seja, 8 segundos, de 20%, desculpa, 8 segundos em nível lógico baixo e 20%, ou seja, 20 segundos, desculpa, 2 segundos em nível lógico alto. Então, fazendo algumas contas, né, lembrando sempre que frequência é 1 sobre o período, o que nós temos aqui? A frequência original nós já tínhamos calculado, ou seja, é 1 segundo, então nós tínhamos uma frequência de 1 Hz. Já em saída QA, o que nós temos? Nós temos 2 segundos. Isso significa que para se gerar um clock, nós precisamos de 2 segundos, logo a frequência dele foi meio Hz. E em QD? Em QD nós tivemos o quê? 10 segundos para se gerar um clock. Consequentemente, uma frequência de 0,1 Hz. Se nós compararmos com a frequência original, ou seja, com a frequência do clock, que era 1 Hz, nós tivemos uma diminuição pela metade na frequência da saída do clock de QA. E se nós olharmos em QD, nós tivemos a outra 10 avos, né? 1 sobre 10 avos, 1 sobre 10 da frequência. Ou seja, se eu puxar uma saída de QA, eu estou gerando um divisor de frequência sobre a frequência inicial de 2. Então a gente chama que ele é um divisor por 2. E se eu puxar em QD, eu estou realizando o quê? Um divisor de frequência por 10.
Quais seriam as vantagens, ou seja, por que a gente usa isso? Quando a gente tem um oscilador que é com uma frequência muito alta e a gente precisa transformar isso numa frequência mais baixa. Então a gente utiliza esses contadores de modo a diminuir a frequência. Então é o que a gente chama de divisor de frequência, utilizando contadores. Um exemplo que nós temos aqui nesse caso eu tenho um contador módulo 4, que ele conta de 0, 0 até 3, né? Então 0, 1, 2 e 3, ou seja, conta um módulo 4, ligado à sua saída QD num contador módulo 6. O que vai acontecer? O módulo 4 ele gera um pulso para o QD, então ele só vai realizar aqui quando ocorrer, por exemplo, uma borda de descida. Então, olhando aqui, o que nós temos? Eu tenho basicamente pulsos de clock, né? Eu tenho o contador aqui, eu tenho um pulso de clock, onde, no caso de QA, eu tenho um contador divisível por 2. Né? Então, por quê? Eu tenho um contador aqui 00, 01, 10, 11, 00, 01. Esse aqui é o meu módulo 4. E, em seguida, eu puxo para que faça a contagem de 6. Então, se vocês observarem, nesse QA, ele está dividindo por 2 o clock, ou seja, eu tenho 2 clocks para formar um clock. Nesse daqui, ele está precisando de 4 clocks para ser formado um. E, consequentemente aqui, eu preciso de 8 pulsos de clock para formar um clock. Então, como vocês podem ver, eu tenho nesse aqui a possibilidade de ter um contador módulo 2, um contador módulo 4 e quando eu pulo para cá, ele pode realizar mais contagens dividindo por 8 ou dividindo por outras frequências. Né? Então, o que eu quero que vocês façam? Né? Basicamente, eu quero que vocês realizem um contador, um divisor módulo 1000, utilizando um 7490, um divisor de frequência módulo 1 milhão e um divisor de frequência utilizando 10 milhões. Ok? Obrigado e até uma próxima.